Bom dia, meus amigos. Muitas vezes nós recebemos comentários e somos perguntados: Jesus morreu por quê? Ele foi morto, ele foi assassinado, quem é o responsável? São os judeus? São os romanos? Jesus praticamente foi assassinado e vítima de uma situação política, ou Jesus foi morto por que motivo? Ele morreu ou foi assassinado? Nós que somos cristãos, nós que compreendemos a obra salvadora de Deus em Jesus, nós sabemos que Jesus morreu. Jesus morreu. Jesus morreu porque ele quis que assim fosse. Deus Pai quis que assim fosse e Jesus quis que fosse morto. Morte vicária, morte substitutiva. Só que nessa morte existe muito poder, muita soberania e, acima de tudo, muito amor também envolvido. E toda essa quantidade de amor e de soberania e de autoridade constrange muitos homens. Nós cristãos ficamos maravilhados com essa morte. Sim, nós ficamos maravilhados com essa morte. Não ficamos maravilhados com a morte de nenhuma pessoa. Se nós vemos um meliante sendo baleado, nós ficamos profundamente tristes. Se nós vemos alguém sendo torturado, nós ficamos extremamente revoltados. Nenhuma morte nos agrada, mas a morte de Jesus, ela tem uma condição e um significado todo especial para toda a humanidade. E isso constrange a muita gente, porque quando se fala no amor de Jesus por essa humanidade perdida, quando se fala na soberania de Jesus, quando se fala numa morte vicária, numa morte substitutiva, nós estamos provando e enfatizando os merecimentos de um Salvador. E realmente o cristianismo é baseado nos merecimentos de um Salvador, em sua morte e em sua ressurreição. Então, aonde ficam os méritos humanos e as obras humanas? Sempre ficaram e sempre ficarão em segundo plano, importantes, extremamente importantes. Mas o primeiro aspecto na vida cristã, o primeiro aspecto na cristandade, na obra de salvação e redenção, está a morte substitutiva de Jesus, a morte vicária, a morte que foi propiciada por ele mesmo em holocausto perfeito e perpétuo pelos nossos pecados. Nós temos aqui diversas passagens. Temos no Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 31. Então começou ele, Jesus, a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Então Jesus estava aqui explicando: eu já sei antecipadamente, porque está programado há muitos séculos, que eu, Jesus, vou ser rejeitado, maltratado, serei morto, mas ao terceiro dia ressuscitarei, mostrando o meu poder, a minha soberania e a minha autoridade sobre a carne, sobre o espírito, sobre a lei, sobre o pecado e sobre Satanás também. Tudo isso.
Jesus provou na cruz, quando ele foi à cruz. E nós vamos ver que ele levou as nossas transgressões. Ele venceu principalmente a morte, o pecado, e venceu Satanás também, que é o grande gerador de pecado nesse mundo. E venceu também para ter autoridade de dar ao homem uma nova identidade, regenerar o homem, transformando ele de criatura de Deus em filho de Deus por adoção, em Jesus Cristo. Ele é o primogênito em nossa salvação. Então, além do Evangelho de Marcos, temos essa confirmação outra aqui. Essa passagem de Marcos, capítulo 8, verso 31, é também confirmada em Mateus, capítulo 16, dos versos 21 a 23, e no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, no verso 22. No Evangelho de João, no capítulo 3, aqui na parte final, aqui na parte do meio do capítulo 3, de João 3, versos 14 e 15, Jesus confirma isso novamente. E do modo pelo qual Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, ou seja, crucificado e morto, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então, Jesus aqui, no Evangelho de João, capítulo 3, versos 14 e 15, mais uma vez ele fala da sua morte substitutiva, da sua morte voluntária, da sua morte vicária, em nosso favor. Então, quando ele estava glorificando a Deus Pai, quando ele estava mostrando todo o seu poder e autoridade, todo o seu amor e a sua virtude, não somente na sua vida, mas na sua crucificação, nós estávamos aqui embaixo pecando. Então Jesus morreu quando nós ainda éramos pecadores e somos ainda a maior parte de nós pecadores. Então nós não somos salvos pelos merecimentos de homem ou de mulher. Nós somos salvos pelos merecimentos de um Salvador. E 700 anos antes de Jesus, o profeta Isaías nos confirma isso. No capítulo 53 do profeta Isaías, eu vou ver aqui de modo resumido, versos 4, versos 5 e versos 6. Certamente ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, não por um acidente político, nem por algum mal que houvesse nele, mas pelas nossas transgressões ele foi traspassado, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, ou seja, aquele castigo que cada um de nós merece, pela nossa natureza pecaminosa, ele levou sobre si. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados, pelas suas equimoses, pelos seus hematomas, pelas suas escoriações, porque ele foi muito maltratado, nós fomos sarados. E no verso 6 também diz uma coisa importante: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Aqui está, enquanto Jesus mostrava o clímax do amor, autoridade e soberania, nós demonstrávamos aqui
a nossa natureza pecaminosa, desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Quer dizer, a oferta de Jesus é para todos, para que muitos sejam salvos. Não vamos fazer uma confusão entre todos e muitos, mas ele ofereceu-se em holocausto perfeito e perpétuo por toda a humanidade, embora somente alguns, poucos ou muitos, venham a compreender e aceitar essa obra salvadora. E também no final aqui do verso 12, na parte C, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Nós somos esses pecadores, nós somos esses transgressores, e por nós ele intercedeu. Então fica claro aqui que Jesus morreu com uma morte que foi planejada por Deus Pai e por Deus Filho. Se isso mexe com a vaidade do espírito de muitos homens, nós sabemos. E louvado seja Deus por isso, por incomodar a muitos homens e mulheres com essa verdade. E quando nós cristãos dizemos que nós nos regozijamos na morte de Jesus, nós sabemos o que estamos falando, porque pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus, nós temos esse entendimento. E Jesus sabe de que nós estamos falando e de que nós estamos, o que nós estamos considerando. O seu amor, o seu sacrifício perpétuo e perfeito, expiatório, substitutivo, que nos reconcilia com Deus, que nos regenera e tem o poder de anular nossos pecados. Assim, os méritos humanos e as obras humanas serão importantes. Serão importantes depois que o homem e a mulher compreenderem e aceitarem em primeira instância, em primeiro plano, a morte salvadora de Jesus. Portanto, vamos reconhecer antes as obras e os méritos de Jesus na cruz. E depois vamos desenvolver boas obras e méritos morais e também méritos espirituais que vão nos aprimorar na fé cristã. Mas a fé cristã, o caráter cristão, a identidade cristã só é dada por essa morte vicária e substitutiva. Qualquer doutrina ou seita, homem ou mulher, qualquer homem na face da terra que ensinar algo diferente está trazendo maldição para si. Está pregando mentira e está praticando blasfêmia. O cristianismo, eu não estou falando de dos cristianismos, eu estou falando do cristianismo proporcionado por Deus Pai e por Jesus Cristo. Nós somos salvos e temos esse caráter de salvos e temos o caráter cristão pelos merecimentos de um Salvador, pela sua obra perfeita em toda a sua vida e na cruz e na sua ressurreição, demonstrando assim o seu poder, a sua soberania e a sua autoridade sobre a lei, sobre o pecado, sobre o espírito, sobre a carne e sobre Satanás. Então, nós somos salvos pelos merecimentos de um Salvador. É por isso que nós cristãos nos regozijamos nessa morte. A morte de Jesus foi feita como manifestação máxima de amor, misericórdia, perdão e de uma entrega pessoal, que nós jamais merecemos, jamais mereceremos,
por maiores que sejam os nossos sofrimentos, ou maiores que sejam as nossas obras e maiores que sejam os nossos méritos, nós jamais mereceremos essa morte na cruz. Ela foi nos concedida soberanamente por graça misericordiosa, por graça soberana, por uma graça a nós concedida. Nós não conquistamos a morte de Jesus na cruz. Ele conquistou para nós. Então, em Jesus, pelos seus méritos, nós fomos sarados. E pelos seus merecimentos, nós somos salvos. E ninguém na face da terra divide com ele essa honra, essa glória, esse poder, essa autoridade e essa soberania. Se o homem ou a mulher disser que alguém o faz, estará blasfemando contra Jesus e estará blasfemando contra Deus Pai e contra Deus Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe você, que você medite bem nessa obra salvadora de Jesus. E a morte dele foi providenciada por ele. A participação dos judeus e dos romanos não foi menos grave do que a nossa participação. Quando ele foi crucificado, quando a lança penetrou em seu tórax, eu estava lá também. E todos nós cristãos estávamos lá também. Então, é preciso que o homem entenda a obra de salvação pelos merecimentos de um Salvador, para não ficar mergulhando em doutrinas e seitas que são alienação da vontade de Deus e alienação do amor de Jesus em nosso favor. Amor ágape, amor incomensurável. Não é o amor de um amigo, não é o amor de um homem por uma esposa, é o amor de Deus por nós. Amém? Que Deus abençoe você e a todos. Até um próximo vídeo. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus.